Ele terminou comigo no mesmo dia em que 2 linhas apareceram no teste. 2 linhas rosa-choque que mudaram minha vida para sempre, enquanto ele saía pela porta com uma mala nas mãos e palavras frias nos lábios. Não dá mais, Ana. Eu tô sufocado. Você é boa demais, mas eu não te amo do jeito que você merece. O teste ainda estava quente na minha mão quando ouvi a porta bater. 2 minutos antes, eu tinha olhado para aquelas 2 linhas e meu coração tinha disparado, não de medo, mas de uma alegria pura que eu nem sabia que existia. Pensei em correr até a sala, mostrar para ele, ver o sorriso se abrir no rosto dele. Imaginei ele me pegando no colo, girando comigo, sussurrando "nossa família" no meu ouvido. 2 minutos depois, ele estava me dizendo que não conseguia mais respirar ao meu lado. Fiquei parada no banheiro, segurando o teste como se fosse um talismã quebrado. Do lado de fora, ouvi o barulho das gavetas sendo abertas, das roupas sendo jogadas dentro da mala. Ele estava realmente indo embora. 3 anos de relacionamento cabendo numa mala de viagem. "Ana, você vai ficar bem", ele gritou da sala. Como se fosse simples assim, como se ficar bem fosse uma escolha que eu podia fazer naquele momento. Olhei no espelho e não me reconheci. Meus olhos estavam vidrados, a boca entreaberta, o teste tremendo na minha mão. Era como se meu cérebro tivesse pifado, não conseguia processar as 2 informações ao mesmo tempo. Grávida, abandonada. As palavras ricocheteavam na minha cabeça sem fazer sentido juntas. Quando finalmente saí do banheiro, a casa estava em silêncio. Ele tinha ido embora de verdade. Deixou as chaves na mesinha da sala, junto com uma foto nossa do último Natal. Na foto, ele me abraçava por trás, sorrindo. Eu tinha a mão no peito dele, exibindo o anel de compromisso que ele tinha me dado 6 meses antes. Sentei no sofá e comecei a rir, uma risada histérica, desesperada. Como é que a vida pode ser tão cruel? Como é que no mesmo dia eu posso descobrir que você é mãe e que o pai do meu filho não me quer mais? O teste continuava na minha mão. 2 linhas teimosas, gritantes, reais. Não era imaginação minha, não era erro. Eu estava grávida de um homem que acabara de sair da minha vida como quem sai de um cinema chato no meio do filme. Peguei o celular com as mãos tremendo, ia ligar para ele, contar tudo, implorar para voltar. Talvez, se soubesse da gravidez, mudaria de ideia. Talvez perceberia que éramos uma família agora, que ele não podia simplesmente me abandonar assim. Mas meus dedos travaram na tela. E se ele achasse que era golpe? E se dissesse que não era dele? E se voltasse só por obrigação, me olhando todo dia como se fosse uma prisão? Joguei o celular no sofá e desabei. Chorei como não chorava desde criança. Aquele choro que dói no peito, que corta a respiração, que parece que vai durar para sempre. Chorei por mim, pelo bebê que estava crescendo dentro de mim sem saber que o pai já tinha fugido, pela vida que eu tinha planejado e que tinha virado pó em questão de minutos. Quando as lágrimas acabaram, fiquei olhando para o teto. A casa estava estranhamente silenciosa. Nem o tic-tac do relógio da cozinha eu conseguia ouvir. Era como se o mundo tivesse pausado para me dar tempo de processar o que tinha acontecido. Coloquei a mão na barriga, ainda lisa, ainda sem nenhum sinal da vida que estava começando ali dentro. "Oi", sussurrei. "Eu sei que você ainda é pequenininho, mas bem-vinda ao caos." E foi nesse momento, com a mão na barriga e os olhos inchados de tanto chorar, que senti algo que não esperava, uma ponta de alívio. Porque, pela primeira vez em meses, eu não estava me preocupando em como deixar ele feliz, não estava calculando minhas palavras para não assustá-lo, não estava engolindo meus sentimentos para não parecer pegajosa. Pela primeira vez em muito tempo, eu só estava sendo eu. Quebrada, assustada, grávida, abandonada. Mas eu. 3 anos atrás, quando o Ricardo apareceu na minha vida, eu achei que tinha ganhado na loteria do amor. Conheci ele numa festa de trabalho. Eu estava encostada no bar, fugindo das conversas sobre meta de vendas, quando ele se aproximou com 2 drinks na mão. "Você parece tão entediada quanto eu", disse, oferecendo um dos copos. Tinha um sorriso torto que me desarmou na hora. Conversamos a noite inteira. Ele era engenheiro, tinha 32 anos, morava sozinho num apartamento no centro. Falava sobre viagens que queria fazer, livros que estava lendo, sonhos que ainda queria realizar. Mas o que me conquistou mesmo foi a forma como ele ouvia. Quando eu falava, ele parava tudo, não mexia no celular, não olhava para os lados, não fingia estar prestando atenção. Me ouvia de verdade.
Você é diferente, ele disse no final da noite enquanto me levava até o Uber. Tem uma luz nos olhos que eu nunca vi em ninguém. Os primeiros meses foram de filme romântico. Ele aparecia no meu trabalho com flores, mandava mensagens fofinhas durante o dia, planejava encontros surpresa nos fins de semana. Me levou para conhecer a família dele no segundo mês de namoro. Essa é a Ana, disse para a mãe dele, a mulher que vai mudar minha vida. A mãe dele me adorou, ficava mostrando fotos da infância dele, contando histórias embaraçosas, sussurrando no meu ouvido. Nunca vi meu filho tão apaixonado. O pai dele, mais reservado, me cumprimentava com um sorriso genuíno e sempre perguntava sobre meu trabalho, meus projetos. Imagina quando a gente tiver filhos, Ricardo dizia, deitado na minha cama depois do almoço de domingo. Quero uma menina que tenha seus olhos e um menino que tenha seu coração. Eu derretia toda vez que ele falava assim. Sentia que finalmente tinha encontrado minha alma gêmea. No nosso primeiro ano de namoro, ele me deu uma pulseira de prata no meu aniversário. Dentro da caixinha, um bilhetinho. Para a mulher que me fez acreditar no para sempre. Chorei de emoção. Era exatamente o que eu queria ouvir. O pedido de namoro oficial veio 6 meses depois, num restaurante romântico com vista para o mar. Ele se ajoelhou na frente de todo mundo, segurou minha mão e disse: Ana, você quer construir uma vida comigo? O anel era simples, mas perfeito, exatamente do meu gosto. Começamos a falar sobre morar juntos, procuramos apartamentos nos fins de semana, fantasiamos sobre como seria nossa sala, nossa cozinha, nosso quarto. Aqui seria o escritório, ele dizia, apontando para um dos cômodos, e ali o quarto do bebê, eu completava, sonhadora. Ele sorria e me beijava. Tudo no tempo certo, amor. Mas as mudanças começaram sutis. Primeiro, ele parou de responder minhas mensagens na mesma velocidade. Depois, começou a cancelar encontros em cima da hora. Surgiu uma coisa no trabalho, era sempre a desculpa. Ou, estou muito cansado hoje, vamos deixar para amanhã. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que estava apenas numa fase difícil no trabalho, que precisava focar na carreira, que eu era a pessoa mais importante da vida dele, mas que às vezes precisava de um tempo só para ele. Eu acreditava, ou fingia acreditar, porque a alternativa, que ele estava se cansando de mim, era impensável. As conversas sobre o futuro foram diminuindo. Quando eu tocava no assunto de morarmos juntos, ele mudava de assunto. Quando eu mostrava apartamentos que tinha visto na internet, ele dava uma olhada rápida e dizia bonito, sem entusiasmo. Você tá estranha ultimamente, eu disse uma noite depois de mais um encontro morno. Estávamos no apartamento dele, assistindo um filme que nenhum dos dois estava prestando atenção. Como assim estranha? Distante, como se estivesse pensando em outra coisa o tempo todo. Ele suspirou, pausou o filme. Ana, eu te amo, você sabe disso. É só que às vezes eu me sinto, sei lá, pressionado. Pressionado como? Você fica falando muito de futuro, de casamento, de filhos, de morar junto. Às vezes eu sinto que você já planejou nossa vida inteira e eu não tive escolha. As palavras doeram como um soco no estômago. Eu achei que a gente queria as mesmas coisas. E a gente quer, é só que eu preciso que aconteça no meu tempo. Saí de lá naquela noite prometendo para mim mesma que ia dar espaço para ele, que ia parar de pressionar, que ia ser a namorada compreensiva que ele precisava. Mas a sensação de que estava perdendo ele não ia embora. E no fundo, muito no fundo, eu já sentia que o final estava chegando. A manhã do término começou diferente. Acordei com um enjoo estranho. Não era fome, não era ressaca. Era algo que eu nunca tinha sentido antes. Fiquei uns minutos parada na cama, tentando entender o que estava acontecendo com meu corpo. Ricardo tinha dormido em casa, coisa que estava acontecendo cada vez menos. Na verdade, fazia mais de uma semana que não transávamos. Toda vez que eu me aproximava dele, tinha sempre uma desculpa. Estava cansado, tinha que acordar cedo, não estava no clima. Você tá bem? Ele perguntou, quando me viu saindo do banheiro com cara de nojo. Acho que comi algo estragado ontem. Ele só fez e voltou a mexer no celular. Nem ofereceu para fazer um chá, nem perguntou se eu queria que ele ficasse para cuidar de mim. Nada. Foi aí que a ficha caiu. Minha menstruação estava atrasada 2 semanas. Eu tinha atribuído ao estresse, aos problemas no relacionamento, às noites mal dormidas. Mas o enjoo era diferente. Vou na farmácia, murmurei. Ele nem levantou os olhos do celular.
Na farmácia, fiquei uns 10 minutos olhando para as caixas de teste de gravidez. Meu coração batia tão forte que achei que todo mundo ia ouvir. É só para ter certeza, falei para mim mesma. Não pode ser. Voltei para casa e fui direto para o banheiro. Ricardo estava no chuveiro. Perfeito. Fiz o teste com as mãos tremendo e deixei em cima da pia enquanto contava os 3 minutos mais longos da minha vida. Primeira linha apareceu na hora. Segunda linha demorou uns 30 segundos, mas apareceu nítida, rosa, inquestionável. Grávida. Sentei na privada e cobri o rosto com as mãos. Como eu ia contar para ele? Como ia começar essa conversa? Oi, amor, descobri uma coisa interessante hoje. Pensei em 1000 formas diferentes de contar. Ia fazer um jantar especial, botar uma música romântica, contar com carinho. Ou ia ser direta, Ricardo, estou grávida. Ou ia perguntar primeiro o que ele achava de ter filhos agora, testar o terreno. Quando ele saiu do banho, eu estava sentada na cama, olhando para o teste que tinha escondido dentro da gaveta da mesa de cabeceira. Ana, a gente precisa conversar. O tom da voz dele me arrepiou. Não era o tom de quem vai receber uma boa notícia. Era o tom de quem vai dar uma péssima. Sobre o quê? Ele se sentou na beira da cama, ainda de toalha, e ficou uns segundos olhando para as próprias mãos. Sobre nós. Meu estômago despencou. O que tem nós? Ana, ele suspirou fundo. Eu não sei como falar isso de um jeito que não vá te machucar. Então não fala. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Pena. Ele estava com pena de mim. Eu não consigo mais. Tô me sentindo sufocado. Você é incrível. É a mulher mais maravilhosa que eu já conheci. Mas eu não te amo do jeito que você merece. As palavras ficaram ecoando no quarto como um eco de uma explosão. Eu ouvia, mas não conseguia processar. Não te amo do jeito que você merece. O que isso significava? Que ele me amava pouco? Que eu merecia demais? Que ele não conseguia estar à altura? Você está terminando comigo? Ana, você está terminando comigo? Repeti mais alto. Sim. Assim, seco, sem rodeios. Sim. Fiquei olhando para ele, esperando que dissesse que era brincadeira, que estava tendo um dia ruim, que estava confuso, qualquer coisa. Mas ele começou a se vestir. Você vai embora agora? Acho melhor. Se eu ficar, vai ser pior para nós dois. Pior para nós dois. Como se fosse uma decisão médica, como se fosse o melhor tratamento para uma doença. Ricardo, e os nossos planos, o apartamento, o futuro, tudo que a gente conversou? Ele parou de se vestir e me olhou. Ana, você fez esses planos. Eu nunca concordei com nada disso de verdade. A frase me atingiu como uma bofetada. Você fez esses planos, como se eu tivesse inventado tudo sozinha, como se ele nunca tivesse falado em filhos, em família, em pra sempre. Você disse que eu era a mulher da sua vida. E você é, mas isso não significa que a gente tenha que ficar junto para sempre. Ele terminou de se vestir e começou a pegar as coisas dele. Poucas coisas, uma escova de dente, uma camiseta, o carregador do celular. Era impressionante como pouco rastro ele tinha deixado na minha vida, considerando que estávamos juntos há 3 anos. Eu continuei sentada na cama, paralisada. Dentro da gaveta, o teste de gravidez parecia queimar. 2 linhas que mudavam tudo, mas que ele nunca ia saber que existiam. Ana, você vai ficar bem, ele disse, já com a mala na mão. Como? Porque você é forte, mais forte do que imagina. E saiu. Ouvi a porta bater e fiquei ali, sozinha, com o segredo mais importante da minha vida guardado numa gaveta. Grávida e abandonada. 3 dias depois do término, eu ainda não tinha saído de casa. Fiquei esses 3 dias inteiros deitada na cama, olhando para o teto, tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça em questão de minutos. O teste de gravidez continuava na gaveta da mesa de cabeceira. Às vezes eu abria só para ter certeza de que não tinha sonhado. As 2 linhas continuavam lá, teimosas, reais. No 3º dia, minha irmã Carla apareceu sem avisar. Ela tem uma chave reserva do meu apartamento exatamente para emergências como essa.
Ana, pelo amor de Deus! Gritou quando me viu na cama, ainda de pijama, com cara de quem não tomava banho há 3 dias. Você não tá atendendo o telefone há dias. Eu achei que tinha morrido. Quase, murmurei, puxando o cobertor por cima da cabeça. Ela sentou na beira da cama e puxou o cobertor. Conta aí, o que aconteceu? Foi aí que desabei. Contei tudo, o término, a gravidez, a confusão que estava na minha cabeça. Carla me ouviu em silêncio, sem me interromper nenhuma vez. Quando terminei, ela ficou uns segundos processando. Caramba, foi a primeira coisa que ela disse. Caramba. E você não contou pra ele? Como eu ia contar? O cara estava literalmente saindo pela porta. Ana, ele tem o direito de saber. Tem? E se ele achar que é golpe? E se disser que não é dele? E se quiser que eu aborte? Carla suspirou. E se ele ficar feliz? E se ele perceber que cometeu um erro gigantesco e quiser voltar? Carla, você ouviu o que eu falei? Ele disse que não me ama do jeito que eu mereço, que estava se sentindo sufocado. Um bebê não vai resolver isso, vai piorar. Ela ficou quieta por uns minutos, pensando. Então o que você vai fazer? Não sei. Ana, você quer esse bebê? A pergunta me pegou de surpresa. Nesses 3 dias, eu tinha pensado em tudo. Como contar para ele, como criar uma criança sozinha, como minha vida ia mudar, mas não tinha parado para pensar se eu queria mesmo ser mãe. Coloquei a mão na barriga. Eu acho que sim. Você acha ou você sabe? Respirei fundo. Eu sei, eu quero. Então é isso, você vai ser mãe, com ele ou sem ele. Carla ficou comigo o resto do dia. Me obrigou a tomar banho, comer alguma coisa, trocar de roupa. Depois me arrastou para o médico. Primeira coisa que você precisa fazer é confirmar a gravidez e começar o pré-natal, ela disse no caminho, independente do que você decidir sobre o Ricardo. A consulta confirmou o que eu já sabia. Estava grávida de 5 semanas. O médico me deu uma lista de exames para fazer, vitaminas para tomar, cuidados para ter. Saí do consultório com uma pasta cheia de papéis e a sensação estranha de que minha vida tinha oficialmente mudado de direção. Como você se sente? Perguntou no caminho de volta. Assustada, mas, sei lá, também meio empolgada. Era verdade. Por baixo do medo, da tristeza, da sensação de abandono, tinha algo crescendo. Algo que eu não conseguia nomear direito, mas que parecia com esperança. Naquela noite, depois que Carla foi embora, fiquei olhando para os papéis da consulta espalhados na mesa da sala. Ultrassom marcado para a próxima semana, exames de sangue para fazer, vitaminas para comprar. Peguei o celular e fiquei uns minutos com o contato do Ricardo na tela. Meus dedos hesitaram em cima do botão de ligar. Eu sabia que deveria contar, que ele tinha o direito de saber, que talvez mudasse de ideia. Mas também sabia que se ele voltasse só por causa do bebê, ia me ressentir para sempre. Ia olhar para mim todo dia como se eu tivesse armado uma cilada. Ia ficar comigo por obrigação, não por amor. E eu merecia mais que isso. Meu filho merecia mais que isso. Apaguei o número dele. Na semana seguinte, fiz todos os exames. O ultrassom mostrou um pontinho minúsculo na tela. Meu bebê. O médico disse que estava tudo normal, que era para ficar tranquila. Saí do laboratório com as fotos do ultrassom na bolsa e uma sensação de proteção que eu nunca tinha sentido antes. Comecei a ler sobre gravidez, sobre parto, sobre cuidados com bebê. Criei uma pasta no computador com informações sobre maternidade solo, direitos trabalhistas, creches na região. Era impressionante como eu estava conseguindo me organizar quando antes me sentia completamente perdida. Você tá diferente, Carla disse quando nos encontramos para almoçar 2 semanas depois. Como assim? Mais forte, mais determinada. Parece que você acordou. Era exatamente isso. Eu tinha acordado. Depois de 3 anos me preocupando em ser a namorada perfeita, em não assustar o Ricardo, em diminuir meus sonhos para caber nos deles, eu finalmente tinha acordado. E descobri que eu era muito mais forte do que imaginava. 2 meses depois do término, eu estava de pé na frente do espelho do banheiro, passando a mão na barriga que já começava a fazer uma curva suave. 12 semanas de gravidez. O bebê já tinha o tamanho de uma ameixa, segundo o aplicativo que eu baixei. Minha vida tinha mudado completamente. Primeiro, eu mudei de apartamento. O lugar onde morei com o Ricardo estava cheio de memórias que eu não queria mais carregar. Encontrei um apartamento menor, mas com mais luz, num bairro mais familiar. Tinha uma área externa pequenina onde eu já imaginava o bebê brincando quando crescesse.
Segundo, eu finalmente tive coragem de pedir aquela promoção no trabalho que vinha adiando há meses. Consegui. Agora eu era coordenadora do setor, com um salário que ia me permitir criar meu filho com dignidade. Terceiro, comecei a fazer terapia. A psicóloga me ajudou a entender que meu relacionamento com Ricardo não era tão perfeito quanto eu pensava. Que eu tinha passado 3 anos tentando ser uma versão menor de mim mesma para caber nos planos dele. Você percebe que nunca falou dos seus próprios sonhos? Ela me perguntou numa sessão. Sempre que fala do futuro é sobre o que vocês iam fazer juntos, mas e seus sonhos individuais? Era verdade. Eu tinha guardado tanto de mim mesma para não incomodá-lo que tinha esquecido quem eu era quando estava sozinha. A terapia me ajudou a lembrar. Eu queria viajar para a Europa, queria fazer um curso de fotografia, queria aprender francês, queria ter um jardim. Pequenas coisas que tinham ficado enterradas debaixo do meu desespero para manter um relacionamento que já estava morto há meses. O mais difícil foi lidar com a família do Ricardo. A mãe dele ligou algumas vezes nos primeiros dias depois do término. "O que aconteceu, filha? Vocês eram tão felizes." Eu não tive coragem de contar sobre a gravidez. Disse apenas que não tinha dado certo e que eu estava bem. Mentira. Naquele momento eu não estava bem. Mas semanas depois, quando ela ligou de novo, a resposta era verdade. A decisão mais difícil foi sobre contar ou não para Ricardo sobre a gravidez. Passei semanas indo e voltando nessa decisão. Escrevia mensagens e apagava, digitava o número dele e desligava antes de completar a ligação. Até que um dia, durante o ultrassom de 16 semanas, quando descobri que era um menino, tive uma certeza absoluta. Eu não ia contar. Não porque ele não merecesse saber, mas porque eu e meu filho merecíamos mais do que alguém que ficasse conosco por obrigação. Se ele quisesse mesmo estar na nossa vida, teria que ser por escolha. E a escolha dele já tinha sido feita, naquela manhã quando saiu pela minha porta. Comecei a me preparar para ser mãe solo. Li livros, fiz cursos, conversei com outras mães solteiras. Descobri que não era a única mulher no mundo que ia criar um filho sozinha. E que isso não era uma tragédia. Era só uma forma diferente de ser família. Minha irmã Carla virou minha parceira de preparação. Íamos juntas comprar coisas para o bebê, montar o quarto, pensar em nomes. "E se você chamar ele de Ricardo?" ela sugeriu uma vez. "Não", respondi na hora. "Ele vai ter o próprio nome, a própria história." Acabei escolhendo Gabriel. Significa homem de Deus, mensageiro. Parecia perfeito para um bebê que estava me ensinando tanto sobre mim mesma. No 8º mês de gravidez, encontrei Ricardo na rua por acaso. Eu saía do mercado com uma sacola de compras quando o vi do outro lado da rua. Meu primeiro instinto foi me esconder, mas não deu tempo. Ele me viu. Atravessou a rua e veio na minha direção. "Ana, como você está?" Estava usando um casaco largo, então a barriga não aparecia tanto, mas eu sentia como se estivesse em neon, gritante, óbvia. "Estou bem", respondi, segurando firme a sacola na frente da barriga. "Você está diferente, mas, não sei, mais bonita." Era o efeito da gravidez. Meu cabelo estava mais brilhante, minha pele mais corada. "Obrigada." Ficamos uns segundos em silêncio constrangedor. "Ana, eu às vezes penso em você, em nós. Será que fizemos a coisa certa?" Olhei para ele, realmente olhei. Continuava bonito, continuava com aquele sorriso que me desarmava. Mas não senti nada, nem raiva, nem saudade, nem vontade de voltar. Só uma distância imensa, como se ele fosse um conhecido de muito tempo atrás. "Fizemos sim", respondi. "A gente não era feliz mesmo, pelo menos eu não era." Ele pareceu surpreso com minha franqueza. "Espero que você encontre alguém que te ame do jeito que você merece", continuei. "E eu também vou encontrar." Nos despedimos ali mesmo. Ele seguiu em uma direção, eu em outra. Não senti vontade de olhar para trás. Naquela noite, sentada no quartinho que tinha montado para o Gabriel, com as mãozinhas minúsculas se mexendo dentro da minha barriga, eu soube que tinha feito a escolha certa. Olhei no espelho e não vi mais a mulher quebrada que chorou por 3 dias quando foi abandonada. Vi uma mulher forte, independente, pronta para dar amor suficiente para 2 pessoas. Olhei no espelho e não vi mais a mulher quebrada que chorou por 3 dias quando foi abandonada. Vi uma mulher forte, independente, pronta para dar amor suficiente para 2 pessoas. "Oi, Gabriel", sussurrei, passando a mão na barriga. Eu achei que tinha perdido tudo quando seu pai foi embora, mas na verdade ganhei uma razão para descobrir quem eu realmente